Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma manhã onde nos reunimos para louvar ao nosso Deus, para falar sobre sua graça, sobre o seu amor e em comunhão, experimentar da vida que Ele tem a nos oferecer e tem nos presenteado todos os dias. Você que está em casa nos acompanhando, seja bem-vindo. Nós somos a Igreja Presbiteriana de Perdizes e você é nosso convidado a caminhar conosco, não só nos domingos, mas em nossas reuniões semanais, EBD, grupos pequenos, culto de oração. Faça parte conosco. Você que está nos visitando aqui presencialmente, seja bem-vindo. Hoje é uma manhã de festa, uma manhã de celebração. Temos novos membros. E nós queremos convidar você a fazer parte, a embarcar conosco nessa jornada, nessa história, nesse caminho, como comunidade. Eu quero ler com vocês rapidinho Tiago 1,12, que diz o seguinte: Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vou ler mais uma vez. Tiago 1,12. O pessoal que está chegando pode entrar, pode tomar os seus assentos. Vou ler mais uma vez Tiago 1,12, que diz: Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Bem-aventurados os que o amam, e o amam de tal maneira que suportam com perseverança a provação. E é esse Deus que nos ama de tal maneira, que já providenciou o escape, que já providenciou a salvação, que já providenciou o caminho. É a esse Deus que nós somos gratos. É a esse Deus que nós queremos louvar e exaltar nessa manhã. Vamos orar em gratidão a esse Pai que tanto nos ama. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque apesar de nossas falhas, o Senhor nos ama. Apesar da nossa incapacidade de fazer o bem, o Senhor nos ama. E por nos amar, o Senhor nos presenteou, nos abençoou com tua graça e teu Santo Espírito, para que, capacitados pelo teu amor, possamos, de alguma forma, fazer a tua vontade. Não por nós mesmos, não por nossa capacidade, mas pela tua graça e pelo teu amor. E quando reconhecemos a tua graça e o teu amor, tudo muda, tudo se transforma aos nossos olhos, porque entendemos que é tudo por ti, por meio de ti, e volta para ti. Ó Pai, nós te agradecemos pelo teu amor e pela tua graça. Em nome de Jesus, receba nosso louvor esta manhã e em todos os nossos dias. Amém e amém. Vamos cantar, vamos ficar de pé e vamos louvar ao nosso Deus. Esse é um hino conhecido, a gente fez uma versão dele, Sê Minha Vida. Sê minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do teu ser. Se é noite ou dia, tu és minha luz, tua presença meus passos conduz. Ser minha fonte, ser minha fonte de todo saber, pois a verdade eu desejo aprender. Eu sou o teu filho, ó Pai sem igual, em mim habita, Senhor divinal.
ó soberano, ó soberano e reino eternal, hei de chegar à vitória final, ser o primeiro no meu coração, ser minha vida, ser minha visão. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Mais uma vez, aleluia. E quando antes estávamos sem voz, agora conhecendo a verdade, conhecendo o seu santo nome, hoje cantamos, hoje gritamos e hoje louvamos ao nosso Deus bendito. Essa música que a gente vai tocar agora é dos nossos amigos do Candeeiro, do Marco Teles, chama Benedictus, alguns de vocês já devem conhecer, mas ela é facilzinha, acho que todos vão conseguir acompanhar. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, pois Ele visitou e redimiu para si um povo. Ele prometeu poderosa salvação para nós. Aquilo que um dia Ele falou, aquilo que um dia Ele falou por seus profetas, aquilo que anunciou às gerações antigas, Ele cumpriu, Ele nos salvou de nós. E agora eu canto, e agora eu canto, antes mudo e agora eu falo. Oh, o meu coração não creu, tudo que um dia Ele falou foi fiel pra cumprir. Vamos mais uma vez no início. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, Deus de Israel, pois Ele visitou e redimiu pra si um povo. Ele promoveu poderosa salvação pra nós. Aquilo que um dia Ele falou dos seus profetas, aquilo que anunciou às gerações antigas, Ele fez cumprir, Ele nos salvou de nós. E agora eu canto, e agora eu canto, antes mudo, agora eu falo. Oh, o meu coração não creu, tudo que um dia Ele falou foi fiel pra cumprir. E agora eu canto, agora
fiel pra cumprir. Misericórdia revelou, misericórdia revelou pra nós, livrou o nosso coração do medo, servi-lo com justiça e santidade todos os dias. E agora eu canto, antes mudo e agora eu falo. Oh, o meu coração não creu, tudo que um dia ele falou foi fiel pra cumprir. E agora eu canto, antes mudo e agora eu falo. Oh, o meu coração não creu, tudo que um dia ele falou foi fiel pra cumprir. Tudo que um dia ele falou foi fiel pra cumprir. Tudo que um dia ele falou foi fiel pra cumprir. Sim, Pai, tudo que tu disseste, todas as tuas palavras, todas as tuas promessas, tu foste, tu és e sempre serás fiel. E seja engrandecido, Pai, em nossas vidas, Deus da nossa salvação. Só tu é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Mais uma vez no início, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Sobre todos és Senhor, aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Mais uma vez, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
tem uma só voz. A palavra de Deus, em 2 Coríntios 1, 3 e 4, nos diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Este é o momento de contrição, que é o arrependimento pelos nossos pecados e pelas ofensas que a gente comete contra Deus. Nós nos arrependemos, não pelo medo do castigo, mas por amor e gratidão a Deus, por tudo que Ele nos faz. No versículo ele nos diz: Ele nos consola em todas as nossas tribulações, e que com essa consolação que recebemos, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Neste momento, como igreja e família de Cristo, eu peço que vocês falem com a pessoa do lado. Um motivo de tribulação, para que possam orar um pelo outro. É um momento que a gente pode abrir os nossos corações e, como família, estar orando um pelo outro. Não tenha vergonha, estamos em família. Não esqueçamos de orar pelo pastor Robson, pelas tribulações que ele e sua família estão passando. Eles realmente precisam das nossas orações, e que o Senhor venha ser um bálsamo consolador na vida deles. Amém.
Pai de amor, obrigado por esse dia, obrigado pelas nossas vidas. Obrigado porque a gente pode estar aqui, ó Pai, nesse momento de contrição, ó Pai. Reconhecendo os nossos erros, nossos pecados, ó Pai. Tudo aquilo que não agrada a Ti, ó Pai. Nesse momento eu venho te pedir uma bênção especial sobre cada pessoa aqui, ó Pai. Visite cada coração, ó Pai. Derrame da Tua bênção sobre cada um aqui, ó Pai. Seja feita a Tua vontade na vida de cada um, ó Pai. Que saiamos daqui, ó Pai, com o coração alegre, ó Pai, realmente reconhecendo a Tua verdade nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado por tudo, ó Pai, nos oriente nesse culto, ó Pai, na mensagem do Daniel, ó Pai. Que o Senhor esteja presente em cada momento, ó Pai. Pelos novos membros, ó Pai, cuide deles, ó Pai. Pela vida do Robson, ó Pai. Tire as suas dores, ó Pai, e alivie o seu sofrimento, ó Pai. Pela Isa também, ó Pai, pela Isabelle, ó Pai, abençoe-os, ó Pai, abençoe como família, ó Pai. Tudo isso eu te peço no nome e por amor de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que meus passos sigam sempre rumo aos Teus, e meus atos sejam menos como eu. Que eu me perca de mim mesmo sem temer, e me encontre na certeza que é Você. Que eu sacie a minha sede em Teu jardim e perceba a Tua história escrita em mim. Que eu aprenda a caminhar em Teu amor e reconheça a Tua graça aonde eu for. Quando eu me cansar, seja o meu repouso. Quando eu me perder, seja a minha direção. E quando eu me calar, seja a minha voz. Meu começo, meu final. Que o Teu nome seja ouvido e não o meu, e o favor reconhecido como Teu, e que nos dias mais difíceis por aqui, Tua paz seja a razão do meu sorrir. E quando eu me cansar, seja o meu repouso. Quando eu me perder, seja a minha direção. E quando eu me calar, seja a minha voz. Meu começo, meu final. E quando eu me cansar, seja o meu repouso. Quando eu me perder, seja a minha direção. E quando eu me calar, seja a minha voz. Meu começo, meu final. Seja o meu abrigo, meu melhor amigo, minha segurança e proteção. Pão que não se acaba, luz que nunca apaga, fonte de esperança e salvação. E quando eu me cansar, seja o meu repouso. Quando eu me perder,
quando eu me calar, seja minha voz, meu começo, meu final. E quando eu me cansar, seja o meu repouso. Quando eu me perder, seja minha direção. E quando eu me calar, seja minha voz, meu começo, meu final. E quando eu me cansar, seja meu repouso. Quando eu me perder, seja minha direção. E quando eu me calar, seja minha voz, meu começo, meu final, meu começo, meu final, meu começo, meu final. Amém. Amém. Podem se sentar. As crianças podem ir para a classinha. Fiquem à vontade. A todos vocês. Olá, pessoal, bom dia a todos vocês. Agora sim, aí sim, todos São Paulinos felizes. Muito bem, muito bem, muito bem. Você daí de casa também que tem nos acompanhado, bom dia para todos vocês. Realmente o Rogério Ceni deu uma lição no Abel. Mas enfim, deixando isso de lado, te amo, Porpeta. Deixando isso de lado, hoje é um dia muito especial. Alguns de nossos irmãos, eles estão também trabalhando em missão, estão no acampamento, no MENC, onde muitos jovens participam dessa igreja por causa dessa atividade. Alguns outros em viagem. E eu estava hospitalizado e pensei, será que eu vou conseguir pregar? Talvez não. Então, vou chamar aqui alguém que tem sido um amigo, Bubarelli, diácono na nossa igreja, ele que vai compartilhar a mensagem do Evangelho hoje com vocês. É uma alegria porque a gente entende que a igreja é feita de várias mãos, são discípulos de Jesus em movimento. Não está na mão de um pastor, porque ele passa e ele tem a vida mais ou menos, então passa rápido, né? E eu sei que tem alguns irmãos aqui que estão de olho no cargo, né? Cadê o João? O João não está aqui, não. Tô brincando. E aí Deus tem levantado caras incríveis como o Bubarelli, o Fábio, o Pedro havia pregado, o João Pedro, tudo feito em casa, tudo produzido em casa, então isso é uma alegria de ver as pessoas nascendo aqui. Nós temos 4 anos de idade, 2 anos de pandemia, nós abrimos a nossa igreja, reabrimos, não esqueçam dessas datas, elas são importantes. Nós reabrimos a nossa igreja em maio do ano passado, ou seja, a gente tem 1 ano, 12 meses, 13 meses só de aberto, a gente teve que recomeçar e fazer várias coisas ao mesmo tempo, e pela graça de Deus nós chegamos até aqui. Sem mais delongas, ainda nessa série sobre Josué, o Bubarelli. Vamos orar por ele? Levanta aí as suas mãos.
Pai, obrigado. Obrigado pela amizade, porque nós entendemos que igreja é isso, igreja é família, igreja é um compartilhar, igreja é um partir juntos, é um chegar, é um aproxegar. Nós entendemos que a Tua palavra em Pentecostes descentralizou o poder que era outrora de Roma e o Senhor colocou no coração dos Seus filhos humildes, para que a gente pudesse ouvir, na nossa própria língua materna, a palavra dos céus e também replicá-la aos homens. Obrigado, Senhor, por isso, porque o Teu poder descentraliza todo o regime totalitário, nos faz, Senhor, ser filhos do Rei, imerecido, mas portadores da voz dos céus. Peço que assim, então, Senhor, faça na vida do Daniel esse portador, Senhor, que ele possa falar com a gente e essa palavra possa, sim, ser aquela que sai da Tua boca. No nome de Jesus, com alegria no coração, nós dizemos juntos, como igreja, como família, como amigos. Amém. Amém. Valeu, Robson. O Bobarelli é palmeirense. Então, eu ia falar, não vamos falar de futebol hoje, né? Não é, domingo é do Senhor, vamos parar de falar de futebol. Muito bom, gente. Bom, uma alegria aqui, ao mesmo tempo responsabilidade, né? Porque o Robson está aqui junto com a gente, em carne, então é muito bom a gente poder estar junto. Antes da gente entrar na nossa mensagem, alguns avisos breves. Você que é visitante, que está chegando há pouco tempo, não nos conhece tão bem ainda, podem falar com a gente. Se você quer conhecer um pouco mais, se envolver um pouco mais, o pessoal da Conexão está lá na entrada. Quando vocês chegam, eles estão lá. Quando a gente termina o culto, eles estão lá. Então, qualquer coisa, pode procurar por eles, por mim, pelo Robson, quem você se sentir mais à vontade. Dia 29 de julho, às 9h, teremos uma vigília para os membros. Para os membros, né? Não é liderança, é membros. Para todos os voluntários, dia 29 de julho, estão na casa do Beto e da Débora. Então, contamos com vocês lá também. Muito bom. Está tudo escrito aqui, isso aí. E as nossas atividades em recesso, né? EBD, PGs, a gente volta 7 de agosto. Boa. Pode passar, Mi, por favor. Então, só para a gente relembrar do que a gente está falando aí nos últimos... O primeiro mapa, por favor, Mi, antes da gente ler a nossa escritura. É esse mapa aí que vocês estão vendo. Então, quando a gente conversou, né, há 2 domingos atrás, a gente falou da primeira batalha que Josué foi responsável. Josué foi para lutar em Jericó e Deus deu a vitória. Então, esse foi a primeira grande batalha de Josué. E para a gente se situar, né, no nosso mapa, esse é o mapa de hoje, o mapa real. Pode passar, Mi. Quando a gente fala de Canaã, a gente fala desse lugar aí que está um pouquinho manchado, que pega um pedaço do Líbano, um pedaço da Síria, toda a Cisjordânia, que está dentro do território de Israel, e um pedacinho da Jordânia também. Então, quando a gente fala de Canaã, a gente fala desse pedacinho aí de mundo, né? E do seu lado esquerdo, o Egito, onde o povo peregrinou, saiu do Egito e foi para lá. Então, é desse lugar que a gente está falando. E hoje a gente vai falar sobre a Batalha de Ai, que foi a segunda batalha de um total de 31 que Josué guerreou e venceu pelo nome de Deus, ou em nome de Deus, ou batalhas que eram de Deus e que Josué foi um instrumento na mão dele. E lembrando um pouco mais, em Gênesis 12, a promessa de Deus a Abraão, até Josué 1 se passaram 500 anos, e também, dentro desses 500 anos, 400 dele foram como escravos no Egito. Depois desses 400 anos como escravo, 40 anos de peregrinação no deserto, até chegar ali um pouquinho em Israel, ou na Cisjordânia, onde a gente está vendo hoje. E aí a primeira batalha em Jericó, e a segunda batalha, pode passar, Mi, por favor. Esse é um mapa aí da época de Josué. Vamos passar para dar um zoom onde foi essa segunda batalha de Ai. Então, essa primeira flechinha do seu lado esquerdo, no lado direito aqui, né, no meio praticamente, vocês veem que está escrito Gilgal e Jericó. Então, Gilgal era onde o acampamento de Israel se posicionou, pós-travessia de Jordão, Josué 1. Jericó foi a primeira cidade vencida. E depois, vocês podem ver que tem alguns
marcos que significa que esse território é um território montanhoso. Então, para chegar até Ai, eram alguns quilômetros de distância, aproximadamente 30, se eu não estiver enganado. Então, essa foi a distância que o povo teve que marchar do seu acampamento até o local de Ai, para que as coisas acontecessem nessa nova batalha, essa segunda batalha. Semana passada, o Robson pregou para nós sobre o Deus dos imerecidos, sobre a questão de não nos esquecermos das bênçãos que Ele nos dá, de termos cuidado com o nosso coração, de não sermos gananciosos, cobiçarmos aquilo que Deus disse que não é para nós, e sobre a luta de joelhos, sobre como que a gente pode entender que somos pecadores e em Cristo há salvação. Vamos orar para que agora, hoje a gente vai falar de Josué 8, e que Deus continue tratando o nosso coração, mesmo depois de Deus já ter falado em todos os momentos do nosso culto de hoje. Senhor, por favor, Deus, continue tratando do nosso coração. Não nos deixe cair na tentação de acharmos que sabemos tudo, de acharmos que temos conhecimento o suficiente, mas que o Teu poder, que a Tua mão transformadora, restauradora, esteja com a gente hoje, Pai. Esteja comigo, esteja com todos os meus irmãos aqui na IPP, que a gente seja tratado pelo Senhor, que a gente Te conheça um pouco mais, que a gente esteja contigo até o fim e eternamente. Pai, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Relembrando, como o Robson disse semana passada, Josué não é um livro de guerra, por mais que muitos tentem levar esse viés do livro de Josué, ele não é um livro de guerra. Deus não tem prazer no sacrifício dos ímpios, Deus não tem prazer na morte dos ímpios. Então não é um livro sobre matança, sobre assassinato, não é um livro sobre guerra santa, embora a gente tenha esse conceito, né, de guerra santa que não, em teoria, não deveria existir. Ele é um plano de Deus, uma reforma espiritual do coração, e isso vai fazer com que todo o povo de Israel aconteça, e a terra prometida é uma figura do que é a nossa terra prometida, que é o céu, que é estar junto com Ele hoje e sempre. Então, é nesse pano de fundo que Josué se coloca, é nesse pano de fundo que a gente vai falar sobre hoje. E hoje nós vamos falar sobre siga em frente, mas faça diferente. Então, a gente viu que Acã pecou na semana passada, Raabe, por sua vez, seguiu o caminho contrário, ela mostrou o que é um arrependimento verdadeiro, o que é crer no Deus vivo, e sua vida e a vida de sua família foi preservada. E Acã, a sua vida e a vida de sua família foi tirada, mais uma vez uma figura de como Adão pecou e o pecado entrou no mundo por um homem, assim como na vida de Acã, o pecado entrou no acampamento de Israel, e aí eles tomaram uma surra em Ai, que a gente vai ver. Então, a primeira tentativa foi uma surra que eles levaram porque não sabiam que existia um pecado oculto no seu meio. E aí Deus mostra e Deus revela, e aí a gente leu semana passada o que aconteceu com Acã. A pergunta que temos é: quantas vezes a gente erra, nos frustramos e pensamos em desistir? Como que a gente segue em frente quando algo dá errado na nossa vida e gera uma frustração tão grande que nos impede, nos paralisa, nos deixa travados, nos deixa sem rumo? De onde eu vou tirar força? Assim como a gente viu que Acã penalizou toda a comunidade de Israel, será que na minha vida, no meu redor, não existem Acãs que me atrapalham? E o que isso quer dizer? O que isso significa? Por que eu tenho medo de ter Acãs do meu lado? Por que eu acho que existe maldição hereditária? O que me trava? O que me frustra? E por que é tão difícil eu seguir em frente e fazer diferente? Por que a gente insiste no erro? Por que a gente erra? Por que a gente faz o que faz e depois a gente faz de novo a mesma coisa? Então, existe uma frase, né, que acredito que é Einstein que disse, que não sei se foi Einstein, mas não adianta querer um resultado diferente se a gente faz a mesma coisa. Se alguém lembrar aí quem foi que disse, pode soprar. Então, não adianta a gente fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. A gente precisa mudar, a gente precisa fazer diferente. Pesquisadores da Universidade de Washington fizeram a seguinte pergunta: por que desistimos de uma tarefa que antes era muito prazerosa
e a gente deixa de executar. O que acontece para que o cérebro abra mão da dopamina, que é o neurônio responsável pela sensação do prazer? Então, eles queriam entender por que a gente para, por que a gente trava quando a gente vê que as coisas não funcionam como a gente gostaria que funcionasse. E aí eles pegaram alguns ratinhos de laboratório, eles modificaram geneticamente, e aí eles fizeram o seguinte experimento, eles colocaram açúcar na água do ratinho, e toda vez que o ratinho queria beber água, ele tinha que tocar com o focinho para liberar água. Na segunda vez que ele gostaria de tomar água, ele precisava tocar 2 vezes. Na próxima vez, 3 vezes. E assim sucessivamente. Então, na outra 4, depois 5, depois de 6, ele pegava a água que ele gostava. E a água com açúcar, porque o açúcar gera dopamina no cérebro do ratinho. E aí, o que eles constataram? Que a concentração de nociceptina, que eu descobri que é o neurônio que bloqueia a dopamina, aumentava gradativamente. Então, quando chegava no ápice, que o ratinho tentava a primeira vez, a segunda vez ele ia, a terceira ele ia, na quarta, que ele tinha que fazer 4 vezes, ele deixava de fazer. Ele simplesmente abria mão de ter o seu açúcar, de ter a sua sensação de prazer, porque aquilo gerava um esforço muito grande. E o resultado foi que eles descobriram que esse neurônio, essa nociceptina, ele dobra a cada quantidade antes do ratinho desistir. E acontece a mesma coisa com a gente. Então, eles chegaram à conclusão que pessoas expostas a traumas ou estresse excessivo podem ter um sistema inibitório ativo demais, freando a motivação, mesmo quando a recompensa é interessante e o esforço é tranquilo. Eu gosto muito de jogar bola e eu tenho uma protusão discal. Então, se eu jogo bola, a minha protusão discal, às vezes, ela reclama um pouco e é quase uma hérnia de disco, mas não chega a ser. Só que o que acontece? Quando eu penso nisso, eu falo, vale a pena o sacrifício pelo prazer, porque eu gosto muito de jogar bola. Então, eu não deixo de jogar bola por causa da dor que me causa. Só que se chegar um dia que eu jogando bola, depois de jogar bola, minhas costas travem, não vai valer mais a pena o esforço, então eu vou deixar de jogar bola, porque isso vai me deixar de dar prazer e vai ter mais consequência do que o prazer. Nesse episódio do Evangelho de Josué, a gente aprende como a graça é capaz de transformar uma derrota num memorial da esperança. E Josué, ao longo do livro de Josué, a gente vai encontrar 7 memoriais que falam sobre a lembrança da aliança do povo com Deus e de Deus para com o seu povo. Não desista. Se Deus prometeu, Ele é capaz de cumprir. Apenas revise, inove e renove memórias, para não esquecer que em Jesus toda promessa feita é promessa cumprida. E tudo sobre aquele que te encoraja, e não é sobre um Deus de guerra. A gente não vai falar sobre um Deus de guerra. Então a gente viu que no capítulo anterior a memória de Acã, e hoje a gente vai falar sobre uma memória de esperança, uma memória que foi substituída depois da primeira surra que o povo de Israel leva, como que essa memória foi transformada. Após o triunfo em Jericó, Israel experimenta a ira de Deus pela desobediência e a restauração da bênção pela obediência que aprenderam. Vamos ler então em Josué 8, essa primeira parte a gente vai ler do 1 até o 8. O Senhor disse a Josué, não tenha medo, não fique assustado, leve com você toda a gente de guerra, prepare-se e marche contra a cidade de Ai. Eis que entreguei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Você fará com a cidade de Ai e com o seu rei o que fez com Jericó e com o seu rei, exceto que desta vez vocês poderão saquear os seus despojos e o seu gado, ponham emboscadas à cidade por detrás dela. Então Josué se preparou com toda a gente de guerra para marchar contra a cidade de Ai. Josué escolheu 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes uma ordem dizendo, ponham-se de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não se distanciem muito da cidade, e todos estejam alertas. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e quando eles saírem contra nós, como da primeira vez, fugiremos deles. Mas vamos deixar que saiam atrás de nós até que os tiremos da cidade, porque dirão, estão fugindo de nós como da primeira vez, assim fugiremos deles.
Então vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, porque o Senhor, o seu Deus, entregará a cidade nas mãos de vocês. Depois de tomar a cidade, ponham fogo nela, façam segundo a palavra do Senhor. Vejam bem, é isso que eu estou ordenando a vocês. Revise os seus planos. Pode colocar a outra imagem, por favor. Essa, mais ou menos, é uma ideia aí do que era a cidade de Ai. Então, era um terreno montanhoso, existia um vale entre o acampamento de Israel e a cidade de Ai, lá no fundo. E aí o povo, mostrando mais ou menos aí o povo, né, na direção, sob o comando de Josué. Então, só para a gente ter uma ideia também, né, do que poderia ter sido, do que foi isso. Muita gente e uma cidade que era fortificada e era no alto da montanha. Pode tirar-me, por favor. Revise os seus planos. Será que Deus tem o mesmo plano para tudo na nossa vida? Em Jericó foi um plano diferente do plano que foi o de Ai. O plano de Ai foi um plano muito pensado, foi uma estratégia de guerra muito bem sucedida, num segundo momento. Mas o que é que Deus tinha preparado para eles? Será que os nossos planos têm sido os planos de Deus? Será que sim? Será que não? Vamos revisar os nossos planos. Na primeira vez, Acã cobiçou e Acã roubou. Dessa vez, os despojos da vitória poderiam ser do povo, como a gente leu aí no versículo 2. Em Cristo, a gente pode usufruir dos benefícios da sua vitória na cruz, e assim podemos herdar a vida eterna. Eu não preciso repetir comportamentos antigos, basta pegar os meus planos, revisar, entender que as respostas certas vêm da boca do Senhor. Não tem problema nenhum da gente planejar a nossa vida, amém? A gente precisa planejar, a gente precisa seguir, a gente precisa pensar no que a gente vai fazer. Mas será que os nossos planos têm sido os planos de Deus? Será que a gente tem sido egoísta no que a gente pede? Será que a gente pede para nós mesmos? Ou será que a gente pede para o bem do próximo? Será que a gente ama o próximo como a nós mesmos? Hoje a gente teve a nossa turma aí dos novos membros antes do culto e a gente falou sobre isso, né? Como é que a gente gera uma comunidade que ama a Deus e ama o próximo, centrada no Evangelho da cruz de Cristo, quando os nossos planos são egoístas? Quando os nossos planos não conversam com a missão que Deus nos deu de levar o Evangelho para essa cidade de São Paulo e para qualquer lugar do mundo? Como que a gente vai fazer parte do plano de Deus, da batalha de Ai, sendo que o meu plano é conquistar a cidade de Y? Então, a gente precisa planejar, mas a gente precisa revisar os nossos planos, para saber se os nossos planos são, de fato, os planos de Deus. De quem é o plano? Vamos revisar de quem é o plano da minha vida. Será que é o plano que eu mesmo tracei, que eu planejei? Será que é o plano que Deus tem para mim? A sua força não está no seu poder intelectual. O seu destino não está no seu poder intelectual ou na obra do acaso. É Deus quem dá a estratégia de vitória. Então, quando a gente lê Josué 6, Jericó, uma estratégia de guerra sobrenatural, toca trombeta, as muralhas caem, o povo entra, toma a cidade, queima a cidade. Na batalha de Ai, no domingo passado, a gente viu que Israel tomou uma surra de primeira. E o que aconteceu? Eles aprenderam, eles pensaram diferente. Deus volta com Josué, no versículo 1, não tenha medo, não fique assustado. O que aconteceu é que existia pecado entre vocês, e agora que não existe mais, eu estou te dando a cidade de Ai, eu estou fazendo com que esse povo, que você domine essa cidade, que você queime tudo que existe nela. E no versículo 8 é muito curioso, porque eles tinham acabado de aprender uma lição. Então, Acã tinha acabado de ser apedrejado junto com a sua família, e aí Josué ordena para eles, no versículo 8, ponham fogo nela. Depois de tomar a cidade, ponham fogo nela. Façam segundo a palavra do Senhor. É isso que estou ordenando a vocês. Deus nos dá uma ordem. Ele nos dá uma ordem que é ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Deus nos dá uma ordem que é da gente negar nós mesmos e segui-lo com a nossa cruz, pegar a nossa cruz e seguirmos. Deus nos dá uma ordem que em seu Filho Jesus toda a condenação foi tirada de sobre nós,
e hoje nós somos herdeiros e co-herdeiros da sua herança, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu vou contar para vocês uma história muito pessoal, né? Em 2008, eu parti para a Austrália, para a Jocum, eu passei 2 anos na Jocum, e no dia 2 de janeiro de 2008 eu fui para lá. Os primeiros 2 meses foram terríveis, horríveis, não conheci ninguém, nenhum brasileiro, não conhecia ninguém lá. E fui para fazer missões e também para estudar música. E aí, chegando lá, esses 2 primeiros meses foram bem difíceis, bem difíceis. E aí eu sofri bastante. E no 3º mês, a chave virou. O lugar é maravilhoso. Então, são praias maravilhosas, lugar maravilhoso, uma sociedade que funciona. Comecei a me apaixonar por aquela cultura. Falei, nossa, é aqui que acho que é o meu lugar, me encontrei. É aqui que eu vou ficar o resto da minha vida, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora é só daqui para frente, né? Então, nunca mais eu volto para o Brasil, não quero saber do Brasil, é aqui que eu vou ficar. E eu me lembro claramente, sim, todo dia de manhã eu morava numa república e eu saía da república até a base da Jocum, que era uns 15 minutos a pé. Então eu ia todo dia de manhã com meu violãozinho e chegava lá às 6h30, fazia meu devocional. E nesse devocional eu fazia às 6h30, 7h, depois a gente trabalhava na base. Então, eu lembro claramente desse dia, que eu olhei, eu vi uma moto que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu falei, cara, desse lugar eu quero ficar, meu. É essa moto que eu vou ter e pronto, não tem segredo. E nesse dia que eu pensei tudo isso, que o orgulho me encheu assim, falei, estou no lugar certo. Eu fui fazer meu devocional. E nesse dia eu abri em Tiago 4, do 13 ao 16, que diz assim: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Eu entendi o recado, foi bem claro, né? Foi bem reto, direto e reto. E eu me humilhei e entendi que não é eu que decido. Não são os meus planos que funcionam. Não é eu que defino onde eu vou estar daqui 1, 2, 3, 10, 20 anos. A minha responsabilidade é colocar os meus planos diante de Deus, é planejar a minha vida, mas colocá-lo diante de Deus, entender o meu lugar nisso tudo, onde que eu vou estar, onde que eu preciso estar nesse plano maior dele, para que, de fato, eu cumpra o meu propósito aqui. Que são 80, 100 anos, perto da eternidade. O que é uma vida infinita ao lado de Deus? O que a gente faz nesse lado de cada eternidade? Quais são as decisões, quais são os planos que a gente tem tomado? Vamos ler do versículo 9, versículo 13, desculpe, Josué 8, 13. Assim foi disposto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada a oeste dela. E naquela noite Josué foi até o meio do vale. E aconteceu que, ao ver isso, o rei da cidade de Ai e os homens daquele lugar se apressaram e, levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel a batalha diante das campinas, porque o rei não sabia que uma emboscada estava armada contra ele atrás da cidade. Vamos pausar aí. Quando a gente olha emboscada, a gente pode ler que na verdade, a gente precisa inovar. Então, depois que a gente revisa os nossos planos, que a gente entrega e coloca na mão de Deus, que inovação da nossa ação, e aí inovar no sentido de fazer novo, de não repetir a mesma coisa, que inovação Deus está nos pedindo para executar esse plano revisado? Então, Josué aprendeu a lição, ele tem uma estratégia agora, dada por Deus, e aí ele precisa inovar, ele precisa entender que Deus tem dado outra estratégia para conquistar Ai, não é a mesma estratégia de Jericó. Vamos continuar. Josué, versículo 15, e todo Israel fizeram de conta que estavam sendo derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir,
e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, todos saíram atrás dos israelitas. Deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então o Senhor disse a Josué: estenda na direção da cidade de Ai a lança que você tem na mão, porque entregarei a cidade nas suas mãos. E Josué estendeu a sua lança na direção da cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e puseram fogo nela. Quando os homens da cidade de Ai se viraram para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para o lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se voltou contra os que os perseguiam. Quando Josué e todo Israel viram que a emboscada havia tomado a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e atacaram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra. E os atacaram de tal maneira que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém, o rei da cidade de Ai foi capturado com vida e levado a Josué. Quando os israelitas acabaram de matar todos os moradores da cidade de Ai no campo e no deserto, onde os tinham perseguido, todos tinham caído ao fio da espada e já estavam mortos. Todo Israel voltou à cidade de Ai e passaram a fio de espada. Os que morreram naquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores da cidade de Ai. Porque Josué não retirou a mão que havia estendido com a lança até haver destruído totalmente os moradores da cidade. Os israelitas saquearam para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor, que havia ordenado a Josué. Então Josué pôs fogo na cidade de Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas, até o dia de hoje. É um capítulo difícil da gente assimilar nos nossos dias de hoje, pensar que o povo de Deus matou 12.000 pessoas a fio da espada. Mas, como nós dissemos, o livro de Josué ele não é um livro sobre assassinatos. Ele é um livro sobre a promessa de Deus para com a gente. Ele é um livro que alguns teólogos indicam, né, que o plano de Deus nunca foi matar nenhum ímpio, matar nenhuma pessoa. O pecado trouxe isso para o nosso mundo. E a ordenança, né, o que Deus ordenou para que o povo de Israel eliminasse o povo, talvez fosse até uma fraqueza do povo de Ai, talvez fosse uma fraqueza do povo de Israel em olhar para a cultura que talvez pudesse continuar ali, caso eles não matassem todo mundo. E aí, de novo, o povo de Israel ia se perder. Então, existem linhas de pensamento que nos trazem que uma coisa é certa: Deus não tem prazer na morte de pessoas. Ele não nos criou para que a gente fosse assassinato nem morresse, mas Ele nos criou para que a gente tenha vida. Então não existe um plano mais santo que o outro, né? Então a gente leu aqui, vocês viram a imagem ali de Josué com a lança erguida. Não existe um plano mais santo como foi Jericó do que um plano menos santo como foi Ai. Jericó foi o sobrenatural, Ai foi estratégia de guerra. Será que a gente tem espiritualizado demais algumas coisas? Será que a gente pede sinais para Deus para que a gente tenha certeza que determinada ação que a gente tenha que tomar é dele? Ou será que a gente tem colocado tudo nas mãos de Deus e entendido que para algumas coisas na nossa vida ele vai agir sobrenaturalmente, mas para outras coisas ele vai agir supernaturalmente? Não existe um plano mais santo que o outro. Das duas maneiras, Deus edifica a sua igreja, Deus me edifica, Deus te edifica, porque Ele sabe todas as coisas. Não desista das batalhas que Ele tem te colocado. Inove, faça diferente. Siga em frente, mas siga diferente. Revise os seus planos. Inove suas ações. Reconheça o terreno que você está. Quando a gente olha no versículo 13, assim foi disposto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao oeste dela. Então Josué sabia onde ele estava, sabia o terreno que ele estava. A gente precisa entender onde a gente está, que comunidade que nós estamos, que lugar que nós estamos. Onde Deus tem te colocado para você fazer a diferença? Onde que Ele tem te levado para você fazer a diferença? Descubra qual que é a estratégia de guerra de Deus para você nas suas batalhas, nas suas lutas.
Para inovar, a gente precisa confiar e agir. Salmos 37:5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É ele que vai fazer. Não somos nós, não sou eu, não é você, é ele que faz. E o livro de Josué mostra isso. Então, no decorrer de todos os capítulos ele mostra isso. Deus sempre inova. Deus sempre traz algo de diferente. Assim como ele fez com Jericó, ele não fez com Ai. E aí tem várias outras batalhas que a gente ainda vai passar por elas. E vocês vão ver que Deus sempre inova. Ele sempre mostra que nós humanos estamos sempre propensos à escuridão, mas ele vem com a sua luz e ele ilumina e ele mostra onde a gente precisa caminhar. Por último, depois de revisar os nossos planos, de inovar as nossas ações, nós precisamos renovar as nossas memórias. 8, versículo 29. Depois de ter matado todo mundo de Ai e ter capturado o rei vivo, enforcou o rei da cidade de Ai numa árvore e o deixou ali até a tarde, ao pôr do sol, por ordem de Josué. Tiraram o cadáver da árvore e o jogaram na entrada do portão da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, que não tinham sido trabalhadas com instrumento de ferro. Sobre esse altar, ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, tanto estrangeiros como naturais, com os seus anciãos, os seus chefes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles se postou em frente ao monte Gerizim e a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Depois Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo o que Moisés havia ordenado, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, para as mulheres, as crianças, os estrangeiros que viviam no meio deles. Deus nos convida para a gente ler a sua palavra, a nossa história, pelas lentes da sua palavra. A gente não precisa ler a nossa história, o nosso passado, nem o nosso futuro. Com os nossos traumas, com aquelas coisas que nos paralisaram, a gente precisa ler a Bíblia, que é a voz de Deus, que é mais poderosa que uma espada de dois gumes, que discerne pensamentos e sentimentos, que entra no nosso coração e transforma o nosso ser. É essa palavra que a gente precisa ler o que Deus quer de nós. É por essa palavra que a gente renova as nossas memórias. É em cima dessa palavra que a gente cria memoriais que nos lembram da aliança e da promessa que Deus fez por nós. Que você e eu criemos memoriais para relembrar as promessas de Deus por nós. Quando a gente celebra casamentos, bodas de prata, 25 anos de casamento, bodas de ouro, 50 anos de casamento, a gente não está renovando a promessa, a gente está relembrando a promessa, relembrando o compromisso, relembrando o que um dia a gente já fez. A gente não está fazendo uma outra promessa, a gente está relembrando o que a gente já fez. E é a mesma forma quando a gente olha para os memoriais, quando a gente olha para a nossa vida, os marcos que Deus colocou na nossa história, aquilo que Ele fez no nosso coração, aquilo que Ele fez na nossa mente, para que a gente se lembre que é nele que a gente consegue renovar. E renovar significa fazer de novo, significa alterar para melhor, substituir o antigo pelo mais novo. Então, quando a gente renova a nossa fé, que é pelo ouvir da palavra de Deus, a gente entende que é só nele que a gente pode viver uma vida santa e agradável a Deus. A gente não precisa mais saquear, a gente não precisa mais cobiçar, como Acã fez. A gente não precisa pegar o tesouro escondido. Deus já fez toda a estratégia de guerra para nós.
E quando como a gente leu aqui, que o rei foi crucificado fora da cidade, é a mesma coisa que está escrito em Hebreus 13:12. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Como a gente tem falado, Josué é um livro que expressa a história de Jesus e que mostra qual que é o plano de Deus para nós. O Robson usou, a figura semana passada, é o antítipo de Jesus Cristo no livro de Josué. Como é que é a figura de Jesus representada nesse livro, e quando a gente lê esse capítulo, esses versículos finais, a gente lembra que assim como o rei de Ai foi crucificado fora do acampamento, em sinal de consagração a Deus, assim Jesus morreu fora da cidade, para morrer no meu e no seu lugar, para que a reforma espiritual, a renovação, ela fosse completa. É só em Cristo Jesus que a gente pode revisar nossos planos, que a gente pode ler a nossa história diferente, que a gente pode inovar nas nossas ações e que a gente pode renovar as nossas memórias. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado porque no Senhor nós podemos entender a nossa história, nós não precisamos fazer igual, a gente pode inovar nas nossas ações, a gente pode e deve entender os seus planos para nós, e é no Senhor que a gente tem experiências e lembranças e marcos e memoriais de que o Senhor luta por nós, que o Senhor entrega a sua vida por nós, e é só por isso que a gente pode seguir em frente e seguir diferente, Deus. Então nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor, a sua palavra é mais poderosa do que qualquer outra coisa para mudar o nosso coração e mudar a nossa mente. Pai, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Obrigado, Dani. Nossa. Quando, há um tempo atrás, acho que se eu não me engano, uns 3 anos atrás, 4 anos. Chega aqui para cá, Dani, que fica mais bonito aqui, ó, na luz. Aqui, ó. Vergonha. Quando a gente resolveu plantar a igreja, eu e o Fábio, a gente conversava sobre fazer em casa, né? Produzir tudo em casa, nossos pregadores, as nossas canções. E aí o Dani tinha chego. Eu acho que ele não chegou nessa época crente que ele ia com um violãozinho, sabe? Quando você estava falando ali, eu falei assim, que saudade, queria ter conhecido o Dani, assim. Acho que tinha um toque de nostalgia ali. E aí ele pegou e falou, não, por que você não deixa eu fazer isso, aquilo e tal, lá. Aí eu falei pro Dani, bem delicado, porque eu não confio em você. Não foi? Foi isso. E aí quando eu falei que eu não confio nele, não era porque não era sobre o caráter dele, porque eu não conhecia. E agora, 3, 4 anos depois, ele está aqui pregando o evangelho. Ele cresceu e tem crescido muito, que o Senhor continue te usando. Você sabe que você não foi à toa para a Austrália. Você sabe disso. Talvez a moto, ok? Ficou fato. Mas você sabe que não foi à toa. Lembre de orar por ele. Não só por ele, mas tem pessoas que sonham esses sonhos ainda, de continuar e viver uma vida de forma diferente e pregar o evangelho. Esse é o coração do Dani. E vocês o verão pregando mais e mais evangelho. E a gente vai poder falar que na nossa casa é uma fábrica de gente, da gente, que fala de um Deus, da gente. Obrigado, Dani, pela palavra. Que Deus te use mais. E agora eu confio em você, viu? Queria chamar aqui, esse momento nosso, é o momento onde nós vamos apresentar os nossos novos membros. Mas antes de apresentar, gostaria de chamar o Humberto. A gente está numa era virtual, né? E o Humberto está sendo nosso primeiro membro virtual a ser recebido. Embora tem muitos aqui que moram aqui e são virtuais, viu? Ele mora em Jundiaí. Conheci o Humberto ele vai falar um pouquinho, vai dar o testemunho rapidamente sobre a vida dele. Eu o conheci
no meio da pandemia, foi no meio da pandemia, né? Pouco antes. Ele que estragou a vida da Raíssa, não brincadeira, foi ele que apresentou o Vitor para a Raíssa, padrinho de casamento deles também, e a gente começou a conversar desde então, e ele abriu o coração, e Deus foi mudando, mudando, e hoje ele está aqui para poder contar um pouquinho para vocês do porquê ele está se tornando membro dessa igreja. Porque que no meio de tantas coisas, tantos lugares, Deus aqui resolve criar um lugar para ele. Humberto, você é membro, voltar para casa, o que isso significa? Como é que foi essa passagem, isso tudo? Como é que você chega hoje? Contar um pouco. Antes de mais nada, bom dia, gente bonita, tudo bom? Obrigado por me receber aqui. Um dia muito bonito para mim, muito importante. Contar rapidinho um pouco, assim, de uma maneira bem sucinta, um pouquinho da minha história. Eu lembro a primeira vez que eu tive uma experiência real com Jesus. Eu tinha lá meus 5 anos de idade. Agora vou entregar bem a minha geração. No cinema, no interior de São Paulo, ali em Jundiaí, onde eu estou morando hoje ainda. Mas lá, meus 5 anos de idade, quando o cinema ainda era cinema de praça, eu lembro que eu fui assistir Marcelino Pão e Vinho. E eu lembro que eu era muito pequeno, mas ali eu entendi, eu falei, caramba, aquele Jesus que está crucificado está vivo. E ali uma semente foi plantada no meu coração que eu carreguei e carrego até hoje. Eu lembro que eu fui assistir depois mais umas 2 ou 3 vezes esse filme, me impactou muito, sentava no chão, o cinema ficava lotado. E eu fiquei maravilhado com aquela mensagem de um menino se relacionando com Jesus falando com ele. E aí, ali, então, a semente se plantou, muitos anos se passaram, lá pelos meus 20 e tralalá anos, eu entendi que o caminhar com Jesus era real, podia ser diferente, um caminhar, então ali eu comecei a caminhar e aprender mais do Evangelho, mas foi ali no auge da teologia, da prosperidade. E ali eu acabei construindo uma teologia centrada em mim, na minha pessoa, nas minhas vontades, nos meus desejos. Mas a semente da verdadeira graça e o amor de Cristo tinha sido plantado de uma maneira muito genuína no meu coração. E ali, naquele momento, eu tomei uma decisão de fé. E eu queria ler rapidamente para vocês em Hebreus 11, né, que fala, sei que todo mundo já conhece, mas é só para reviver um pouquinho o que fala, né? De Hebreus 11 fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. É pela fé que entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. A fé é uma decisão. Aí eu lembro que alguns anos atrás, já estava, acho que em algum momento, um pouco antes de conhecer o Robson, eu estava andando na Avenida Paulista, e eu estava para atravessar Brigadeiro ali, eu tinha caminhado até a beirada da calçada e passou um ônibus bem perto, assim, que a gente estava esperando o sinal de pedestre abrir, e o ônibus passou em cima de uma tampa de bueiro, e ela pulou e fez um barulho muito grande, aí eu dei 2 passos para trás, tinha um monte de gente assim. Na sequência passou um outro ônibus, daqueles duplos, e pegou um senhor que estava na minha frente. E ele girou assim na minha frente, assim, acabou, ele machucou bastante, mas não foi nada tão grave. Mas naquele momento eu senti assim Deus falando, eu senti assim um livramento, né, que eu tinha experimentado ali. E ao mesmo tempo que eu tive essa conexão racional, eu senti Deus no meu coração falando assim: você não faz ideia de quantas outras eu te livrei que você nem sabe. Então, a partir dessa decisão de fé, eu tenho caminhado de muitos anos para cá, no meu caminhar com Cristo, assim, de muitos altos e muitos baixos. Momentos de rebeldia, momentos de amargura, que eu fui alimentando por meus próprios erros. Fui aprendendo, e aí eu fui, há alguns anos, conhecendo o Robson, conversando. E eu tenho, nesses últimos anos, entendido que o Evangelho realmente não é sobre mim. O Evangelho não é sobre o que eu quero, o que eu planejo. Ele é sobre Deus, ele é sobre Jesus Cristo.
E eu tenho aprendido isso, tenho vivido isso, tenho vivido nesses últimos anos, até online, principalmente agora, nos últimos anos, que eu, como o Robson falou, um membro virtual que eu tenho sido. Mas eu tenho entendido o que é aquela ovelha desgarrada, que o bom pastor separa as 99 para ir atrás daquela que estava separada, que estava solta ali. Eu tenho vivido isso pela graça de Deus. Ele tem me buscado, ele tem insistido em mim, ele tem me resgatado, ele tem me alimentado e cuidado do meu coração. E hoje eu vivo um momento que eu posso dizer que tem sido, de muitos anos para cá, muito difícil. Eu posso dizer que eu tenho vivido o pior e o melhor momento da minha vida. Eu tenho vivido dificuldades grandes, Deus tem me resgatado, Deus tem me acolhido, tem cuidado do meu coração. E no meio dessas dificuldades, eu tenho experimentado da graça de Deus. Ele tem me cuidado, Ele tem me amado e Ele me trouxe até aqui. E aqui, caminhando com você nesses últimos anos, Deus tem me fortalecido. E eu sinto que aqui eu estou no meio de amigos, alguns que eu já conheço. O Cleuton está ali, o Beto e a Débora, o Vitor e a Raíssa, que devem estar assistindo online, que a gente tem uma conexão linda, e você, claro, sua família linda, estão nas minhas orações. Mas eu sinto que aqui, a Presbiteriana de Perdizes, é um local onde eu estou chegando, é um porto seguro, é um local de relacionamentos, de novas experiências. Alguns anos atrás, ainda antes do Waze, tinha aquela maquininha de GPS, né, que era assim, quando você errava, você colocava lá um destino, e você errava, ainda falava assim, recalculando rota. Hoje o Waze, eu não sei se ainda fala isso, mas eu sinto que aqui é o Waze, né? Aqui não é o destino, aqui é um meio, aqui é um Waze, é onde Deus vai nos ensinar a fazer diferente, vai cuidar da gente, vai nos amar para a gente poder amar, vai nos alimentar para a gente poder alimentar. Então, a Igreja Batista, a Presbiteriana de Perdizes, o Robson, é o meu Waze hoje, assim, é o que está me ajudando a recalcular a minha rota. E daqui a gente vai seguir para o destino, que é a glória. Obrigado, gente. Se você fosse definir uma palavra, naquela época quando a gente se conheceu, que talvez fosse um nome que você vivia, e por uma palavra hoje que o Senhor trocou, como que você sentia naquela época e hoje? Em uma palavra, 2019 eu me sentia, e hoje... 2019 um deserto, hoje acolhimento, aceitação e amor. Junto com Humberto chegam mais algumas pessoas. E a história do Humberto é a nossa história. Eu queria que vocês gastassem tempo com ele. Ele foi bem sutil em muitas coisas. Mas quando você o conhece, você entende um Deus que livra o seu povo de uma angústia que parece não ter fim. Esse é o Deus do Humberto. Esse é o meu Deus, ao qual me identifico. E eu acho que também é um Deus dessas novas pessoas que agora hoje estão fazendo parte da nossa nova casa. Como ele disse, aqui é um meio. Então, por isso que está escrito aqui, bem-vindos à chegada e à partida. É um lugar onde a gente se encontra para poder partir em missão. É um lugar onde a gente é eclésia, um ajuntamento, e a gente é diáspora na segunda-feira, quando a gente sai para poder trabalhar, viver a nossa vida e levar a mensagem de Cristo Jesus. Esse é o nosso ponto. É aqui que nós nos encontramos. É aqui que os barcos se atracam. É aqui que trocamos cargas. É aqui que oramos uns pelos outros, quando o Beto liderou essa oração. É aqui que nós ouvimos e recebemos do Senhor uma ordem, uma palavra, para a gente poder sair agora alimentado e navegar por esse mar chamado vida. Junto com o Humberto, queria chamar mais algumas pessoas aqui. Eu acho que tem alguns nomes aqui, deixa eu ver para eu não me perder. Tem aqui Luiz, Felipe, Carolina. Aí vocês batem palma, tipo colação de grau, sabe? Assim, bem legal, sabe? Presbiteriano. Luiz, Felipe, Carolina, cheguem aqui, vem aqui, para todo mundo te conhecer. Aldine, Rodrigo. Aí,
Gabi e Manu. A Manu está aqui. Depois eu explico o caso do Ismael. O Ismael não é membro da igreja. Eu vou explicar um pouquinho depois. Flávio e Helena, onde está o Flávio e Helena? Esse foi fraco, Flávio. Esse não foi legal. Vamos de novo, gente. Flávio e Helena. Flávio e Helena. Agora eu tenho aqui Isaías e Raquel Cardoso. Olha aí, ó. Isaías e Raquel Cardoso. Yasmin e Will. Aí. Humberto tá aqui comigo. Cleuton, Débora e Edu. Cadê? Venham todos aqui à frente. Parte da nossa igreja, como eu havia dito, eles estão... Tem alguém de mão levantada que quer ser membro? Ok. Parte da nossa igreja está servindo no acampamento, outra parte agora se junta, outra parte agora se faz dessa família uma família ainda maior. Talvez se você faltar mais 2 domingos, você não vai reconhecer mais ninguém, porque mudou de novo. Porque a gente ainda, infelizmente, tem um hábito de ficar revezando, tá? Eu espero que vocês não revezem, tá bom? Tipo assim, se vocês vierem, venham pelo menos mais 3, 4 vezes, porque aí a pessoa vai te conhecer. Mas a gente fica revezando. Nosso sonho é chegar ao final do ano com isso aqui lotado. Se a gente quer dar um passo de fé nessa nova direção, como o Dani havia pregado, nessa nova estratégia que Deus tem colocado em nossos corações, nós precisamos multiplicar isso daqui. A gente só consegue multiplicar e pensar fora se isso aqui não tiver mais espaço, senão não faz sentido a gente pensar fora. Então, nesse segundo semestre, quero desafiar todos vocês a reproduzirem e talvez fazer melhor do que a gente fez, ser melhor do que a gente foi, colocar na prática coisas que a gente não colocou e ficou só na teoria, ter mais paixão e ter mais fogo do que a gente talvez teve lá no início. Quando a gente sonhava e a gente chegou até aqui, a gente precisa da combustão que o Espírito Santo faz quando ele juntam pessoas diferentes. Quando a gente vê um Deus que agora, antes era singular, que pertencia a um sonho de um pequeno grupo base, agora virou sonho de uma grande família e o sonho de uma grande igreja. E não tenham medo de ultrapassar aqueles velhos que ficaram, que estão aqui desde o início. Não tem essa, não é oligopólio. Quando o Senhor morreu na cruz, Ele distribuiu o poder dEle para todos de forma igual. Façam melhor do que a gente fez. Preguem o Evangelho. Que saiam daqui pregadores. Humberto, eu sei disso, Humberto. Eu sei disso, Humberto. Cleuton, tem talentos aqui. A Aldine, que ela conta piada. Gente, vocês vão ver essa mulher cantando piada? Fala de todo mundo aqui, é muito legal. Tem muito talento. Brincadeiras à parte, nós temos aqui a Débora, Flávio, Helena, Felipe, Carol, que tenho conhecido, Gabi. Deixa eu falar do Ismael. Por que o Ismael ele não se torna membro da igreja? Porque se o Ismael se torna membro da igreja, ele deixa de ser pastor. E ele é pastor. Então, na igreja presbiteriana, pastor não é membro de igreja. Pastor é membro de presbitério. Ok? Então, assim, é uma nomenclatura. Enfim, só para vocês saberem. Não serve também para muitas coisas. Mas ele é pastor. E aí eu tenho orado, nós temos orado. E nosso presbitério está fazendo um movimento de acolher o Ismael como pastor. E pastor agora presbiteriano. Orem por esse processo todo. É um processo de 6 meses, mais ou menos. E eu tenho certeza que Deus tem colocado no coração dele, da família dele, essa vontade de ter um lugar para pertencer. Não por causa da igreja, pelo nome P ou pelo nome B, né? Mas por aquilo que o Humberto falou. Eu me sinto abrigado. E o que nós queremos ser para a família de Ismael, para a Gabi e para a Manu que está na escolinha, é ser uma família para vocês. Eu espero que a gente tenha sido, que a gente tenha conseguido durante esse tempo. E para todos vocês, cresçam, multipliquem. Cresçam, multipliquem. Final do ano está aí. Queria ver isso aqui com 200 pessoas para a gente ficar com uma dificuldade tão grande
de saber o que a gente vai fazer. Vamos abrir um novo culto, vamos mudar de lugar, vamos comprar o nosso espaço, vamos ampliar, vamos criar mais igrejas, vamos plantar mais igrejas espalhadas em São Paulo. Vamos sonhar tudo isso, tudo junto. Tem muita coisa. A seara é grande, poucos são ceifeiros. Mas eu olho para cá e eu tenho 17 ceifeiros. Nem toda igreja tem. Deus tem sido gracioso conosco. E vocês, igreja? Vocês aceitam eles como membros, como parte da sua família? Sim ou não? Você coloca de pé? Nós vamos terminar então aqui, todo junto. Eu vou orar já empretando a bênção apostólica, já bagunçamos toda a liturgia mesmo, não tem problema, batemos palma para a conclusão de curso. E o Fábio vai terminar essa canção, é uma canção que significa muito para a gente, tem a ver aqui com aquilo que Humberto havia dito, que é um lugar para nós, um lugar para pertencer, esse lugar chamado casa. E esse lugar que hoje nós chamamos Igreja Presbiteriana e não Batista, tá? Vamos deixar isso claro. Mas a gente tem sonhado com um nome. E esse nome é um nome que não vai ser refém do bairro, sabe? Tipo, Igreja Presbiteriana de Perdizes. A gente quer pensar num nome que caiba em quaisquer lugar de São Paulo. Até aonde o Senhor nos levar para pregar o Evangelho. Que tenha uma igreja lá que nos remeta a essa identidade que Humberto disse. Porque quando sonhamos lá atrás, nós sonhamos com isso, e o Humberto chega agora reverberando aquilo que outrora era apenas um plano. E ele fala, me sinto em casa, uma família abrigado. E nós estamos sonhando com essa palavra. Uma palavra simples, pequena, onde a gente vai falar, vamos lá do Ibirapuera, vamos lá de Santana, Zona Norte, vamos lá de Carapicuíba, né, André? Brincando. Vamos lá, é longe de Carapicuíba. Tinha uma música que fala que Carapicuíba é longe, né? Não tinha uma música assim, não, né? Do Jota Quest, não, acho que não é. Vamos plantar a igreja na Bahia, no Nordeste, onde o Senhor tem nos convidado a sonhar. Qual é o nome? Por isso, na vigília dos voluntários, vai ser muito importante, porque a gente vai tomar a decisão ali. A gente já tem umas ideias, vocês já viram ali subliminarmente, partida e chegada e partida, já para construir essa ideia. E na vigília dos voluntários nós vamos atualizar todos vocês. Nós vamos orar, nós vamos sair dali com um pacto de fazer algo diferente. Quero terminar orando e com as suas mãos levantadas em direção a essas novas gerações. Que seus filhos possam crescer aqui, que seja uma igreja para mais de 50 anos, que não seja a nossa igreja, que seja a igreja de Jesus Cristo, que resiste os dias maus, as batalhas da vida, como Dani pregou, que não desiste, que faz e vai fazer diferente. Pode tropeçar, pode cair, mas é aquela igreja que confia que o Senhor restaura. Mas a gente vai continuar, a gente não vai parar, nem que a gente mude as rotas, nem que tenhamos de inovar. Mas o inferno não prevalece sobre a igreja. Nós continuaremos ouvindo testemunhos de Humbertos, pregações de Daniéis, outras pessoas e mais pessoas, e sem pressa, porque a vida é para ser curtida, sem pressa. Orem por eles. Pai, nós aqui oramos pelos nossos irmãos, com nossas mãos estendidas, pedindo e rogando a bênção do Senhor sobre eles, para que eles sejam melhores e façam muito mais coisas do que a gente, para que eles botem fogo no parquinho, incendeiem, nos desloquem, tragam novas questões, novas perguntas, nos desafiem a buscar o Senhor, para que o Senhor possa usá-los em cada lugar que eles estiverem, fazendo o que eles estiverem fazendo,
que eles possam lembrar que o Senhor os incumbiu de uma batalha da qual o Senhor já venceu. E o Senhor venceu para poder dar a eles despojos da batalha, que nada mais, nada menos é o corpo do teu filho partido, despedaçado, para que pudesse eles agora serem apenas uma só carne, serem uma só carne com o Senhor, serem apenas um só corpo. E é isso que o Senhor faz. É isso que o Senhor faz nas batalhas sangrentas. O Senhor nos reúne, nos chama de igreja no meio do sofrimento, no meio da dor, do desamparo. Ali o Senhor corre atrás da gente e nos abriga, nos coloca de volta. Mas o Senhor também, ali naquele lugar de abrigo, o Senhor nos desperta a irmos para além dos horizontes, para poder levar o Evangelho de forma diferente que a gente ainda não fez. Obrigado, Senhor, porque nesse abrigo o Senhor não nos coloca numa baia para a gente engordar apenas, para ser vistoso aos olhos de outros, mas o Senhor faz desenvolver musculatura do andar da vida, que é o caminhar, a peregrinação da vida, onde nós ali podemos talvez passar dificuldades, mas é ali que a gente vê o milagre do Senhor, é no caminho da missão. É o que nós te pedimos, Senhor. Agora eu peço que a graça do teu Filho Jesus Cristo, que o amor do Pai, que a presença poderosa do teu Santo Espírito estejam com todas as tuas famílias daqui, com todas as tuas famílias da terra, porque o Senhor preparou um lugar para a gente e nós estamos ansiosos por esse lugar. Enquanto isso, queremos viver um pedaço dele aqui, no nome de Cristo. Amém. E a gente quer convidar vocês que estão aqui em cima conosco, novos membros, e vocês que estão aí conosco também, a cantar juntos esse trechinho da música Em Tua Casa, ó Pai, há lugar. Vamos cantar juntos, para que isso seja não só uma letra de uma canção, mas que a gente possa compreender isso como uma verdade em nossa vida. Não é sobre este lugar, sobre este prédio, mas é sobre essa comunidade, sobre essa comunhão, sobre essas pessoas unidas em um propósito. Vamos cantar? Em tua casa? Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus. Mais uma vez. Sim, eu sou. Em tua casa, sim, eu sou. Sim, há lugar para cada um de nós na casa de nosso Pai. Nunca se esqueçam disso, que seja verdade nos nossos corações e nas nossas ações todos os dias. Convidar vocês, podem descer, fiquem à vontade. Quero convidar toda a igreja a cantarmos agora essa canção, do início, juntos. Você que trouxe seus dízimos, suas ofertas, sua contribuição, aproveite esse momento para dedicar não só o seu tempo e o seu talento, mas também o seu tesouro à missão e à obra de Deus. Vamos lá? Quem sou eu? Quem sou eu pra que o grande Ele receba?
sou. Tu és por mim, és comigo. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Se o Filho me libertar, livre então será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. E a igreja canta: se o Filho libertar, se o Filho sim eu sou. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo domingo, uma ótima semana. E até domingo que vem. E vamos encher esse teatro até o fim do ano. Deus abençoe. Tchau.